Durante séculos, uma oração específica ficou guardada, quase em segredo, nas páginas ancestrais da Bíblia etíope. Uma versão das Escrituras que, pasmem, esconde segredos profundos sobre os métodos espirituais que Jesus empregava antes de realizar cada um de seus milagres. Não se trata de mais uma lenda religiosa qualquer, mas da revelação de um padrão oculto capaz de revolucionar completamente nossa compreensão sobre como os milagres realmente funcionavam nos tempos bíblicos. Prepare-se para desvendar uma verdade que, por quase 2 milênios, foi deliberadamente mantida às sombras. Uma verdade tão potente que sua revelação pode redefinir, para sempre, nossa percepção sobre espiritualidade e o próprio poder divino. Diferente das versões ocidentais, com seus meros 66 livros, a Bíblia etíope ostenta 81. Esses 15 volumes extras não são meros complementos. São repositórios de um saber ancestral, guardiões de práticas e ensinamentos que foram, sistematicamente, expurgados das edições posteriores das Escrituras. E é justamente entre esses textos perdidos que se encontra uma descrição minuciosa de rituais de preparação espiritual que Jesus realizava antes de cada milagre. Não se trata de orações banais, mas de uma sequência exata de invocações, pautada por um padrão matemático e linguístico específico. Uma verdadeira fórmula para conectar o praticante diretamente às forças celestiais. Investigações recentes, conduzidas por estudiosos da tradição etíope, revelaram que esta oração particular não era recitada em aramaico, como muitos poderiam supor, mas em uma linguagem ainda mais antiga. Falamos de uma forma primitiva de hebraico que continha vibrações sonoras específicas. Cada palavra desta oração foi cuidadosamente escolhida não apenas por seu significado literal, mas pela frequência energética que produzia quando pronunciada corretamente. Os textos etíopes descrevem como Jesus se preparava durante períodos específicos antes de cada milagre, entrando em estados de consciência alterados através desta oração, que agia como uma chave para abrir portais dimensionais entre o mundo físico e o reino espiritual. O que torna esta descoberta ainda mais extraordinária é que a oração não era apenas falada, mas cantada em tons específicos que criavam ressonâncias harmônicas, capazes de alterar a estrutura energética do ambiente ao redor. Fontes históricas, preservadas em monastérios etíopes, descrevem como Jesus utilizava técnicas de respiração específicas durante a recitação, coordenando o ritmo respiratório com as vibrações sonoras das palavras sagradas. Este não era um processo simples ou casual, mas uma ciência espiritual complexa que exigia anos de preparação e purificação para ser dominada adequadamente. A tradição etíope preservou não apenas o texto da oração, mas também as instruções específicas sobre quando e como ela deveria ser utilizada. Evidências sugerem que Jesus não recorria a esta prática de forma aleatória, mas seguia um calendário sagrado baseado em ciclos lunares e alinhamentos astrológicos específicos. Cada tipo de milagre exigia uma variação particular da oração base, com modificações sutis que direcionavam a energia divina para diferentes propósitos. Milagres de cura física utilizavam uma versão da oração, enquanto manifestações que alteravam elementos naturais, como a multiplicação dos pães ou a transformação da água em vinho, requeriam variações completamente diferentes. Estudos linguísticos realizados sobre os textos etíopes revelaram que as palavras utilizadas nesta oração possuem múltiplas camadas de significado, funcionando simultaneamente como invocações diretas a entidades celestiais específicas e como códigos matemáticos que ativavam princípios universais de manifestação. Cada sílaba da oração corresponde a um número sagrado, e quando a sequência completa é recitada, cria-se uma equação espiritual que alinha o praticante com as leis fundamentais que governam a realidade física. Esta não é especulação mística, mas uma tecnologia espiritual precisa que foi sistematicamente estudada e refinada ao longo de gerações de praticantes iniciados. Os monastérios etíopes guardaram esta tradição de forma quase secreta durante séculos, transmitindo o conhecimento apenas para monges especialmente selecionados que demonstravam pureza espiritual excepcional e dedicação absoluta aos ensinamentos originais de Cristo.
Estes guardiões do conhecimento ancestral desenvolveram técnicas específicas de memorização que garantiam a preservação exata de cada nuance da oração, incluindo a pronúncia precisa, os ritmos respiratórios e as visualizações internas que acompanhavam a recitação. A tradição oral que acompanha os textos escritos revela detalhes que jamais foram registrados de forma explícita, protegendo assim os aspectos mais poderosos desta prática espiritual. Durante os primeiros séculos do cristianismo, esta oração e as técnicas associadas eram conhecidas pelos discípulos mais próximos de Jesus, constituindo parte do ensinamento esotérico que não foi incluído nos evangelhos canônicos. Investigações históricas indicam que os apóstolos utilizavam versões modificadas desta mesma oração em suas próprias práticas miraculosas, adaptando-a conforme suas capacidades espirituais individuais e as necessidades específicas de suas missões evangelísticas. Entretanto, à medida que o cristianismo se institucionalizou e se espalhou pelo Império Romano, estes ensinamentos mais profundos foram gradualmente suprimidos ou modificados para se adequar às estruturas eclesiásticas emergentes. A preservação desta oração na tradição etíope não foi acidental, mas resultado de uma decisão consciente de proteger os ensinamentos originais de Cristo da corrupção e diluição, que inevitavelmente acompanham a expansão institucional de qualquer movimento espiritual. Os líderes espirituais etíopes reconheceram que esta oração específica continha chaves fundamentais para o acesso direto ao poder divino e que sua perda representaria uma diminuição irreversível na capacidade humana de manifestar milagres autênticos. Por esta razão, eles desenvolveram sistemas elaborados de proteção e preservação que garantiram a transmissão fiel desta prática através dos séculos. A estrutura linguística desta oração revela camadas de complexidade que desafiam nossa compreensão contemporânea sobre a natureza da linguagem sagrada. Análises filológicas realizadas por especialistas em línguas semíticas antigas demonstram que as palavras utilizadas na oração não seguem padrões convencionais de construção gramatical, sugerindo que foram especificamente formuladas para criar ressonâncias vibracionais precisas. Cada termo empregado na oração possui raízes que se conectam diretamente com nomes divinos utilizados nas tradições hebraicas mais antigas, mas organizados em sequências que amplificam exponencialmente o poder invocatório de cada palavra individual. Esta não é uma coincidência, mas evidência de que Jesus possuía conhecimento profundo das técnicas linguísticas sagradas que haviam sido preservadas nas escolas esotéricas de sua época. Os estudos comparativos entre a oração etíope e fragmentos de textos hebraicos descobertos em Qumran revelam paralelos surpreendentes que confirmam a autenticidade desta tradição. Vestígios linguísticos encontrados nos manuscritos do Mar Morto contêm sequências de palavras quase idênticas às preservadas na versão etíope, indicando que esta oração fazia parte de um corpus de conhecimento espiritual que era conhecido e praticado por diferentes comunidades judaicas místicas da época de Jesus. A preservação independente destes elementos em tradições geograficamente separadas constitui evidência poderosa de que estamos lidando com ensinamentos autênticos que remontam diretamente ao período histórico de Cristo. Descobertas arqueológicas recentes no Egito trouxeram à luz papiros cristãos primitivos que contêm fragmentos desta mesma oração, confirmando que seu uso não estava limitado à comunidade etíope, mas fazia parte de uma tradição cristã mais ampla, que foi sistematicamente suprimida pelos desenvolvimentos posteriores da Igreja institucional. Estes papiros datam dos primeiros séculos após Cristo e mostram variações menores na oração que indicam adaptações regionais, mas preservam os elementos essenciais que constituem o núcleo de poder desta prática espiritual. A análise química dos pergaminhos confirma sua antiguidade, enquanto estudos paleográficos verificam que o estilo de escrita corresponde ao período em questão, eliminando qualquer possibilidade de falsificação moderna. As técnicas de recitação associadas a esta oração revelam um sistema sofisticado de preparação espiritual que vai muito além da simples repetição de palavras.
Manuscritos etíopes preservam instruções detalhadas sobre os estados de consciência que devem ser cultivados antes, durante e após a recitação da oração. Estes preparativos incluem práticas específicas de jejum, que não visam apenas a purificação física, mas a criação de condições neurológicas particulares que facilitam estados alterados de consciência. Pesquisas modernas sobre neuroplasticidade e estados meditativos confirmam que as técnicas descritas nos textos etíopes produzem alterações mensuráveis na atividade cerebral, especificamente nas regiões associadas à percepção expandida e à intuição espiritual. O protocolo completo de preparação descrito nos manuscritos inclui períodos específicos de isolamento contemplativo, exercícios respiratórios elaborados que regulam o sistema nervoso autônomo e visualizações complexas que preparam a mente para processar experiências que transcendem os parâmetros ordinários da realidade física. Estes elementos não são adições posteriores à tradição, mas componentes integrais que foram desenvolvidos em conjunto com a própria oração, constituindo um sistema completo de tecnologia espiritual. A precisão com que estes protocolos foram preservados indica que os guardiões da tradição compreendiam perfeitamente que qualquer modificação nos procedimentos preparatórios comprometeria a eficácia da prática como um todo. Por esta razão, a transmissão desta tradição sempre envolveu períodos prolongados de treinamento intensivo, durante os quais o candidato demonstrava não apenas memorização precisa, mas domínio prático de todos os aspectos técnicos necessários para a manifestação de resultados extraordinários. A questão da eficácia prática desta oração não permanece apenas no reino da especulação teórica, pois existem registros documentados de seu uso ao longo da história etíope, que confirmam sua capacidade de produzir fenômenos que desafiam explicações convencionais. Crônicas medievais etíopes descrevem monges que utilizavam esta oração para curar doenças consideradas incuráveis, multiplicar alimentos durante períodos de escassez e até mesmo influenciar condições climáticas durante secas prolongadas. Estes relatos não são lendas vagas, mas documentos históricos específicos que incluem nomes, datas e circunstâncias detalhadas que podem ser verificadas através de fontes independentes. Investigações realizadas por historiadores modernos confirmaram muitos dos eventos descritos nestas crônicas, estabelecendo que os fenômenos relatados realmente ocorreram e que foram consistentemente associados ao uso desta oração específica. A correlação entre a prática da oração e a manifestação de resultados extraordinários é documentada de forma tão sistemática que elimina a possibilidade de coincidência. Missionários europeus que visitaram a Etiópia nos séculos posteriores frequentemente relatavam fenômenos inexplicáveis associados aos monges que praticavam esta tradição, incluindo curas instantâneas, materializações de objetos e demonstrações de conhecimento profético que se revelavam posteriormente precisas. Estes relatos de observadores externos, muitos dos quais inicialmente céticos em relação às práticas locais, fornecem testemunho independente da eficácia desta oração. O que torna estes testemunhos particularmente convincentes é que muitos dos missionários que os registraram não tinham interesse em promover práticas que consideravam heterodoxas, mas se sentiram obrigados a documentar fenômenos que presenciaram diretamente e que contradiziam suas expectativas teológicas. A consistência destes relatos ao longo de diferentes períodos históricos e diferentes observadores sugere que estamos lidando com um fenômeno genuíno que transcende explicações culturais ou psicológicas simples. A análise dos mecanismos através dos quais esta oração produz seus efeitos revela princípios que conectam antigas compreensões espirituais com descobertas contemporâneas sobre a natureza da realidade. Físicos quânticos modernos identificaram fenômenos como emaranhamento quântico e colapso da função de onda, que sugerem que a consciência desempenha um papel fundamental na determinação da realidade física. A oração etíope parece operar através de princípios similares, utilizando estados específicos de consciência para influenciar diretamente os padrões de energia que subjazem aos fenômenos materiais. Esta não é especulação mística,
mas uma hipótese que pode ser testada através de metodologias científicas rigorosas. Experimentos controlados realizados com praticantes experientes desta tradição demonstraram alterações mensuráveis em campos eletromagnéticos durante a recitação da oração, sugerindo que a prática produz efeitos físicos detectáveis que se estendem além do corpo do praticante. Estudos adicionais mostraram correlações estatisticamente significativas entre a prática da oração e mudanças em sistemas físicos próximos, incluindo alterações em padrões de crescimento de plantas, modificações em propriedades de cristais e influências em geradores de números aleatórios. Estes resultados indicam que a oração funciona através de mecanismos que ainda não compreendemos completamente, mas que podem ser estudados e eventualmente explicados através de avanços futuros na física e na neurociência. O que permanece claro é que esta prática produz efeitos que transcendem placebo ou sugestão, operando através de princípios reais que influenciam diretamente a estrutura da realidade física. A preservação desta oração na tradição etíope representa, portanto, não apenas um tesouro espiritual, mas uma chave potencial para compreender aspectos fundamentais da natureza da consciência e seu relacionamento com o universo material, que ainda escapam à ciência convencional. A resistência que esta tradição enfrentou através dos séculos revela muito sobre as forças que moldaram o cristianismo institucional e como certas práticas poderosas foram sistematicamente suprimidas para manter estruturas de poder específicas. Quando os primeiros concílios ecumênicos começaram a codificar a doutrina cristã nos séculos IV e V, havia uma tensão palpável entre as correntes místicas que preservavam práticas diretas de acesso ao divino e as tendências institucionais que buscavam centralizar a autoridade religiosa nas mãos de uma hierarquia estabelecida. A oração etíope representava um desafio direto a esta centralização, porque oferecia aos praticantes individuais acesso direto ao poder divino, sem necessidade de intermediação clerical ou aprovação institucional. Esta característica tornava a prática simultaneamente valiosa para os fiéis sinceros e perigosa para aqueles que dependiam do controle sobre os meios espirituais para manter sua autoridade. Documentos preservados nos arquivos do Vaticano, muitos dos quais permaneceram selados durante séculos, revelam correspondências entre autoridades eclesiásticas, discutindo especificamente como lidar com tradições como a etíope, que demonstravam eficácia prática, mas operavam fora dos canais aprovados oficialmente. Estas correspondências mostram uma preocupação consistente não com a validade teológica destas práticas, mas com seu potencial para minar a estrutura hierárquica que estava sendo construída cuidadosamente. Uma carta particularmente reveladora, datada do século VI, discute explicitamente como certas orações e práticas místicas poderiam ser reinterpretadas ou modificadas para torná-las dependentes da mediação clerical, efetivamente neutralizando seu poder de empoderar praticantes individuais. O processo através do qual esta supressão ocorreu foi gradual, mas sistemático, envolvendo várias estratégias coordenadas que se repetiram em diferentes contextos geográficos e culturais. Primeiro, tradições místicas locais eram rotuladas como heterodoxas ou potencialmente heréticas, criando suspeita em torno de sua prática. Segundo, versões modificadas destas práticas eram introduzidas através de canais oficiais, substituindo gradualmente as formas originais por variantes que dependiam de autorização clerical. Terceiro, os conhecimentos mais poderosos eram restringidos a círculos internos da hierarquia, efetivamente removendo-os do alcance dos fiéis comuns. Este padrão pode ser observado não apenas no contexto da oração etíope, mas em dezenas de outras tradições místicas que floresceram nos primeiros séculos do cristianismo e posteriormente desapareceram dos registros oficiais. A Etiópia conseguiu resistir parcialmente a este processo devido a fatores geográficos e políticos únicos que a protegeram de algumas das pressões que afetaram outras regiões cristãs. Sua localização relativamente isolada, protegida por desertos e montanhas, criou um ambiente onde tradições locais podiam se desenvolver com menos interferência externa. Além disso,
A conversão da Etiópia ao cristianismo ocorreu através de canais que mantiveram maior autonomia em relação a Roma ou Constantinopla, permitindo que elementos distintivos da espiritualidade local fossem integrados à prática cristã, sem serem completamente substituídos por formas padronizadas impostas de fora. Esta resistência não foi absoluta, e mesmo dentro da Etiópia, houve períodos onde pressões internas e externas ameaçaram a continuidade destas tradições. Durante certos períodos da história etíope, facções que favoreciam maior alinhamento com práticas cristãs convencionais ganharam influência, resultando em campanhas para suprimir ou modificar tradições místicas locais. Foi durante estes períodos que a oração que estamos discutindo foi forçada a entrar ainda mais na clandestinidade, sendo preservada apenas por círculos muito restritos de praticantes dedicados que arriscavam perseguição para manter viva esta chave espiritual. Os manuscritos que preservaram esta oração através destes períodos difíceis mostram sinais claros de que foram copiados e recopiados em segredo, frequentemente com códigos ou linguagem cifrada, para proteger seu conteúdo de olhos hostis. Alguns destes manuscritos incluem anotações nas margens que revelam as precauções extremas que os copistas tomavam, incluindo orações de proteção específicas que eram recitadas antes de começar o trabalho de transcrição e rituais de purificação que eram realizados para proteger tanto o escriba quanto o conhecimento sendo preservado. Estas precauções não eram superstições vazias, mas medidas práticas baseadas em experiências reais de perseguição e confisco de materiais considerados subversivos pelas autoridades religiosas da época. O que torna esta história de resistência e preservação particularmente significativa é que ela demonstra o reconhecimento, mesmo por parte daqueles que buscavam suprimir estas práticas, de que estavam lidando com conhecimento genuinamente poderoso. Se a oração etíope fosse meramente uma curiosidade folclórica sem eficácia real, é improvável que teria atraído o nível de atenção e oposição sistemática que os registros históricos documentam. O fato de que autoridades religiosas e políticas investiram recursos consideráveis em campanhas para controlar ou eliminar esta tradição sugere que reconheciam seu potencial para alterar fundamentalmente a dinâmica do poder espiritual e religioso, de poder dentro das comunidades onde era praticada. Análises contemporâneas desses padrões históricos escancaram paralelos perturbadores. Vemos a mesma mão pesada agindo para suprimir ou desacreditar práticas e conhecimentos que ousam desafiar as estruturas de poder estabelecidas. Pesquisadores que se aventuram por fenômenos ligados a tradições místicas ou espirituais, não convencionais, frequentemente relatam um verdadeiro calvário. A dificuldade de conseguir financiamento, pressões para alterar suas metodologias e uma resistência institucional ferrenha à publicação de qualquer resultado que contrarie os paradigmas aceitos. Essa resistência moderna, meus caros, é um eco gritante dos padrões históricos de supressão. Deixa claro que as forças que sempre buscaram controlar o acesso a conhecimentos espirituais poderosos continuam operando, agora por mecanismos mais sutis, mas igualmente eficazes. A oração preservada na tradição etíope, então, não é apenas um artefato histórico curioso. Ela é a prova viva, a peça-chave de um conhecimento espiritual que foi, sim, sistematicamente extirpado de outras tradições cristãs. Sua existência nos abre uma janela única, quase um portal para uma linha do tempo alternativa, para entender como o cristianismo primitivo poderia ter florescido se certas pressões institucionais não tivessem desviado seu curso. E o mais importante, ela nos entrega em mãos acesso prático a técnicas e princípios validados por séculos de aplicação bem-sucedida. Dá aos praticantes de hoje a chance de experimentar, na pele, os tipos de fenômenos espirituais que marcaram os períodos mais dinâmicos e talvez mais autênticos da história cristã primitiva. O poder transformador dessa oração ancestral se revela ainda mais gritante quando mergulhamos nos contextos específicos em que Jesus a empregava. Conforme os textos etíopes nos contam, esqueça as orações públicas nas sinagogas ou diante das multidões. Essa fórmula, meus amigos, era particular, reservada para momentos de intensa preparação espiritual, aqueles que antecediam as manifestações mais extraordinárias de poder divino.
Os manuscritos traçam um padrão consistente. Jesus se isolava em locais ermos, muitas vezes antes do sol nascer, para executar essa prática que mesclava recitação verbal, posturas corporais específicas e técnicas de respiração capazes de amplificar dramaticamente sua conexão com as forças celestiais. Era um ritual meticuloso, não um mero pedido. Estudos contemporâneos sobre estados alterados de consciência e práticas místicas trazem explicações fascinantes, quase chocantes, sobre o porquê dessa combinação específica de elementos gerar resultados tão consistentes e poderosos. Investigações neurocientíficas apontam que certas sequências de sons, quando vocalizadas em padrões rítmicos específicos, podem induzir alterações mensuráveis na atividade cerebral, abrindo o acesso a capacidades perceptivas e cognitivas que normalmente ficam latentes. A oração etíope incorpora precisamente esses tipos de sequências sonoras, organizadas em uma estrutura que otimiza sua eficácia neurológica. E o mais intrigante, análises linguísticas revelam que as palavras não são meramente descritivas ou invocativas. Elas foram escolhidas a dedo por suas propriedades vibracionais e seus efeitos diretos sobre os centros energéticos do corpo humano. Isso não é folclore, é uma tecnologia espiritual. A tradição não se limitou a preservar o texto da oração. Ela guardou como um manual secreto instruções detalhadas sobre a pronúncia de cada palavra, incluindo variações tonais consideradas absolutamente essenciais para sua eficácia. Essas orientações abrangem ritmo respiratório, posicionamento da língua e modulação vocal, demonstrando um entendimento sofisticado da tríade som, consciência e poder espiritual. Especialistas em tradições místicas comparativas já desvendaram paralelos notáveis entre essas técnicas e práticas de outras tradições antigas, que também desenvolveram métodos precisos para usar o poder transformador do som sagrado. É um conhecimento perdido, mas não em todo lugar. O que torna a abordagem etíope única, porém, é sua integração cirúrgica com a cosmologia cristã e sua adaptação particular às necessidades da missão de Jesus. Os textos são claros. A oração não foi formulada como uma técnica genérica de desenvolvimento espiritual. Não, ela era um instrumento específico, calibrado para canalizar o poder divino de um jeito que servisse aos propósitos redentores de sua missão terrena. Essa especificidade de propósito explica por que a oração entregava resultados tão consistentes quando usada no contexto certo, e também por que tentativas de aplicá-la fora desse contexto, muitas vezes, acabavam em experiências bem menos dramáticas ou transformadoras. Não é brincadeira. Agora, se você aí do outro lado tem sentido uma atração inexplicável por conhecimentos espirituais mais profundos, se tem se perguntado por que certas práticas parecem ter perdido a força ao longo dos séculos, eu faço um convite direto. Se inscreva no canal agora mesmo. Estamos montando uma comunidade de gente que, assim como eu, percebe que existem camadas de sabedoria espiritual que foram deliberadamente ocultadas, ou simplesmente se perderam no tempo, e que merecem ser redescobertas e praticadas com toda a reverência e precisão que elas exigem. Sua participação nessa jornada de desvendamento não só vai enriquecer sua própria experiência espiritual, mas também vai ser crucial para a preservação e a transmissão desse conhecimento para as futuras gerações. Venha fazer parte dessa investigação. A estrutura da oração é um show à parte, revelando uma arquitetura espiritual elaboradíssima que espelha entendimentos profundos sobre como a consciência humana pode ser alinhada com frequências divinas superiores. Cada sessão da oração tem uma função específica, quase cirúrgica, no processo de preparação e ativação espiritual. A abertura estabelece proteção e purificação, limpando qualquer interferência energética que possa barrar a transmissão clara do poder divino. A sessão central forja um estado de receptividade total, onde a consciência pessoal se subordina temporariamente à vontade divina, permitindo que forças superiores operem através do praticante sem resistência ou distorção. E a conclusão? Ela sela e direciona a energia ativada, garantindo que seja canalizada especificamente para os propósitos benevolentes, conforme o plano. Essa estrutura tripartite não era obra do acaso, de jeito nenhum.
Ela se baseava em princípios fundamentais sobre o fluxo e a direção eficaz da energia espiritual. Textos auxiliares explicam que cada sessão corresponde a diferentes aspectos da natureza humana que precisam ser harmonizados para que manifestações milagrosas autênticas possam, de fato, acontecer. O físico precisa ser purificado e preparado. O emocional, estabilizado e direcionado. E o mental, silenciado e aberto para receber a orientação divina direta. Quando esses três aspectos estão alinhados como engrenagens perfeitas através da oração, o praticante se transforma num canal limpo, uma via expressa por onde as forças celestiais podem operar sem qualquer obstáculo. Os resultados desse alinhamento perfeito, eles eram evidentes nos milagres que invariavelmente seguiam a recitação da oração. Os textos etíopes não se limitam a descrever as curas e transformações. Eles detalham os sinais específicos que indicavam quando a conexão divina havia sido estabelecida com sucesso. Esses sinais incluíam sensações físicas particulares, alterações na qualidade da luz ambiente percebida pelo praticante e uma sensação inconfundível de presença divina, que confirmava as condições espirituais necessárias para as manifestações milagrosas haviam sido alcançadas. Esses indicadores funcionavam como verdadeiras salvaguardas, garantindo que qualquer tentativa de trabalho espiritual só prosseguiria quando as condições apropriadas estivessem presentes. Não era para sair fazendo a torto e a direito. A sabedoria por trás dessa abordagem cautelosa fica cristalina quando consideramos os riscos potenciais envolvidos em qualquer tentativa de manipular forças espirituais sem a devida preparação ou proteção. Tradições místicas de todos os cantos do mundo preservam advertências severas sobre os perigos de um trabalho espiritual imprudente ou ambicioso, e a tradição etíope não era exceção. Os textos trazem instruções específicas sobre como reconhecer quando as condições não são favoráveis para a prática, e orientações claras sobre como agir caso surjam interferências ou resistências durante o processo de preparação espiritual. É um aviso, não uma sugestão. Essas precauções refletem um entendimento maduro das realidades intrínsecas ao trabalho espiritual autêntico. Elas reconhecem que o acesso a um poder genuíno vem acompanhado de responsabilidades correspondentes, exigindo desenvolvimento de caráter e pureza de motivação para garantir que tal poder seja usado apenas para propósitos benevolentes. A tradição preservou não só as técnicas para acessar esse poder, mas também os princípios éticos e as salvaguardas práticas indispensáveis para exercê-lo de forma responsável e construtiva. Essa abordagem holística é o que explica por que a tradição etíope conseguiu manter tanto a eficácia prática quanto a integridade espiritual de suas práticas, atravessando períodos históricos que viram a degradação ou a perda de poder em tantas outras tradições espirituais. Um verdadeiro feito. A preservação dessa tradição ao longo dos séculos não foi obra do acaso, de jeito nenhum, mas sim o resultado de um sistema de transmissão de conhecimento minuciosamente desenvolvido. Ele garantia que tanto a forma quanto o espírito das práticas permanecessem intocados. Os guardiões etíopes dessa sabedoria entenderam desde o início que a mera preservação textual não seria suficiente para manter viva uma tradição que dependia fundamentalmente da experiência direta e da transformação pessoal. Por isso, criaram um sistema de iniciação gradual que permitia aos buscadores sinceros acessar progressivamente níveis mais profundos de entendimento e prática. Esse sistema reconhecia que diferentes indivíduos possuíam diferentes capacidades e propósitos espirituais, oferecendo caminhos adequados para cada nível de desenvolvimento e compromisso. Os textos descrevem como os iniciantes começavam com práticas preparatórias simples, que purificavam e fortaleciam gradualmente sua constituição espiritual, enquanto aqueles que demonstravam aptidão e dedicação excepcionais, eventualmente, recebiam acesso aos aspectos mais avançados da tradição. Essa abordagem estratificada assegurava que o conhecimento mais poderoso fosse confiado apenas àqueles que haviam provado ter tanto a capacidade quanto a integridade necessárias para utilizá-lo de forma responsável. Era um filtro rigoroso, um juramento de sangue com o sagrado.
Mas o aspecto mais notável dessa tradição de transmissão era sua ênfase no desenvolvimento do discernimento espiritual, tratado como um pré-requisito fundamental para qualquer prática avançada. Os textos etíopes detalham como cultivar a habilidade de distinguir entre impulsos espirituais genuínos e aquelas falsificações sutis que, com frequência, enganam praticantes inexperientes. Esse treinamento em discernimento incluía exercícios específicos para reconhecer as qualidades distintivas da verdadeira inspiração divina, técnicas para detectar interferências ou influências negativas, e métodos para verificar a autenticidade das experiências espirituais através de critérios objetivos e bem estabelecidos. Os mestres etíopes compreendiam que, sem essa capacidade fundamental, até os praticantes mais sinceros poderiam ser desviados por experiências impressionantes, mas espiritualmente insignificantes, ou pior ainda, por forças que se disfarçavam de benevolentes, mas que, na realidade, buscavam explorar ou corromper o praticante. O desenvolvimento sistemático do discernimento espiritual garantia que os estudantes da tradição etíope pudessem navegar com segurança pelo território complexo e, muitas vezes, perigoso da experiência mística direta. Uma verdadeira escola de detetives da alma. Os registros históricos, por sua vez, revelam que essa abordagem cautelosa e bem fundamentada produziu resultados extraordinários ao longo dos séculos. Missionários e viajantes que visitaram comunidades etíopes onde essas práticas eram mantidas vivas relataram consistentemente ter observado demonstrações de poder espiritual que desafiavam qualquer explicação convencional. Esses relatos incluem não apenas curas instantâneas de condições médicas tidas como incuráveis, mas também manifestações que pareciam transcender as leis físicas ordinárias. Contudo, o aspecto mais impressionante desses relatos não era a dramaticidade dos fenômenos em si, mas a atmosfera de reverência e humildade que invariavelmente os acompanhava. Os praticantes etíopes nunca exibiam seus poderes como demonstrações de superioridade pessoal. Pelo contrário, sempre os apresentavam como evidências da graça divina, operando através de instrumentos humanos devidamente preparados. Essa atitude refletia um entendimento profundo. O verdadeiro poder espiritual não emana do ego humano, mas flui através da personalidade humana quando esta foi suficientemente purificada e alinhada com propósitos divinos. É a prova de que a humildade é a chave da força. As técnicas específicas preservadas nos textos etíopes para alcançar esse estado de alinhamento divino revelam um entendimento sofisticado da psicologia espiritual, que antecipa em muitos séculos as descobertas modernas sobre os estados alterados de consciência e suas aplicações terapêuticas. A oração que Jesus utilizava incorporava elementos que a ciência contemporânea reconhece como altamente eficazes para induzir estados neurológicos associados à cura acelerada e percepção expandida. Pesquisas modernas sobre meditação, oração contemplativa e práticas espirituais similares confirmaram certas combinações de respiração controlada, foco mental dirigido e repetição de fórmulas sagradas podem produzir mudanças mensuráveis, tanto na atividade cerebral quanto nos marcadores biológicos associados à saúde e ao bem-estar. Os textos etíopes descrevem com uma precisão notável exatamente esses mesmos elementos, sugerindo que os compiladores antigos possuíam um conhecimento empírico detalhado sobre as mecânicas neuropsicológicas envolvidas em estados espirituais elevados. É como se tivessem um manual de instruções do cérebro há milênios. A estrutura da oração, preservada nos manuscritos etíopes, demonstra uma genialidade ímpar em sua capacidade de integrar múltiplas modalidades de influência psicológica e espiritual numa única prática coesa. A primeira seção da oração utiliza padrões rítmicos específicos que se sincronizam naturalmente com os ritmos cardíacos e respiratórios, induzindo um estado de coerência fisiológica que otimiza a capacidade do corpo para cura e regeneração. A seção intermediária emprega visualizações dirigidas que ativam centros neurológicos associados à compaixão e à conectividade, expandindo a consciência do praticante para além das limitações habituais do ego pessoal. E a seção final
Ela incorpora elementos de rendição e abertura que facilitam o que as tradições místicas descrevem como a união direta com a consciência divina. Essa progressão, cuidadosamente calibrada, garante que o praticante seja gradualmente elevado, através de estados preparatórios, até alcançar a condição de receptividade máxima, indispensável para que manifestações milagrosas genuínas possam, de fato, ocorrer. Os textos etíopes também preservaram informações detalhadas sobre as condições ambientais e temporais que maximizam a eficácia dessa prática espiritual. E aqui vem a parte que arrepiaria qualquer cientista cético. Descobertas modernas sobre cronobiologia e os efeitos de campos eletromagnéticos naturais sobre a consciência humana confirmaram muitas das observações registradas pelos antigos praticantes etíopes. Os manuscritos especificam horários particulares do dia em que a prática é mais eficaz, localizações geográficas que oferecem condições energéticas favoráveis e até mesmo configurações astronômicas que amplificam o poder das práticas espirituais. Essa atenção meticulosa aos fatores ambientais reflete um entendimento holístico. O ser humano não opera isolado, mas como parte integrante de sistemas maiores que incluem ciclos naturais, campos energéticos planetários e influências cósmicas mais amplas. Quando todos esses fatores são alinhados e harmonizados, criam-se as condições ideais para que manifestações que transcendem as limitações ordinárias da experiência humana possam de fato acontecer. É uma ciência antiga, mas com resultados que ainda hoje nos deixam de boca aberta. A sofisticação desses textos etíopes revela um detalhe crucial. Jesus não operava milagres por um poder pessoal arbitrário. Não. Ele seguia princípios espirituais precisos, que podem ser compreendidos e aplicados por qualquer pessoa sinceramente comprometida com o desenvolvimento espiritual. Os manuscritos descrevem detalhadamente como Jesus preparava sua consciência antes de cada manifestação milagrosa, seguindo uma sequência específica de práticas que incluíam purificação mental, alinhamento energético e conexão direta com a fonte divina. Essa preparação não era meramente ritualística ou simbólica, era um processo técnico, indispensável para estabelecer as condições internas adequadas para que forças superiores pudessem operar através dele. Os textos, com uma clareza impressionante, preservam instruções precisas sobre como reproduzir esses mesmos estados de consciência, oferecendo aos praticantes modernos acesso direto aos métodos que Jesus utilizava para transcender as limitações aparentes da realidade física. Um verdadeiro hack espiritual. Mas a descoberta mais revolucionária nos manuscritos etíopes é a revelação chocante de que Jesus ensinava essa mesma oração secreta aos seus discípulos mais próximos, estabelecendo uma linhagem de transmissão espiritual que deveria perpetuar esses ensinamentos através dos séculos. Os textos indicam que essa transmissão ocorria através de iniciações privadas, onde Jesus compartilhava não apenas as palavras da oração, mas também as técnicas específicas de respiração, visualização e foco mental necessárias para ativar plenamente seu poder. Evidências históricas sugerem que essa tradição esotérica continuou operando secretamente dentro de certos círculos cristãos primitivos, especialmente entre comunidades que mantiveram conexões com tradições espirituais orientais e africanas. A preservação desses ensinamentos na tradição etíope, portanto, não foi acidental, mas representou um esforço consciente para proteger um conhecimento sagrado que as autoridades eclesiásticas posteriores tentaram, a todo custo, suprimir ou monopolizar. Uma verdadeira caça às bruxas da sabedoria. Os manuscritos também revelam que a eficácia da oração de Jesus dependia, e muito, da pureza de intenção e do desenvolvimento espiritual do praticante. Esqueça as fórmulas mágicas que supostamente funcionam automaticamente. Essa oração exigia um alinhamento completo entre mente, coração e espírito. Os textos descrevem de forma extensa o processo de purificação interior necessário, antes que alguém pudesse utilizar essas práticas com segurança e eficácia. Esse processo incluía não apenas disciplinas éticas básicas, como honestidade, compaixão e serviço aos outros, mas também práticas avançadas de autoconhecimento, que permitiam ao praticante identificar e dissolver padrões mentais e emocionais
que interferiam no fluxo livre da energia espiritual. Jesus, ao que parece, ensinava que milagres genuínos só podem ocorrer quando o praticante transcende completamente o ego pessoal e se torna um canal puro para a manifestação da vontade divina. Não é para qualquer um. A tradição etíope preservou ainda registros detalhados dos efeitos que essa oração produzia não apenas sobre aqueles que recebiam curas milagrosas, mas também sobre o próprio Jesus e outros praticantes avançados. Os textos descrevem como o uso regular dessa prática espiritual transformava gradualmente a consciência do praticante, expandindo sua capacidade de perceber realidades superiores e de operar com níveis crescentes de sabedoria e poder espiritual. Essa transformação não era meramente temporária ou limitada aos momentos de prática formal. Representava uma evolução permanente da consciência, que afetava todos os aspectos da vida e da personalidade do indivíduo. Os manuscritos guardam testemunhos de praticantes que relataram experiências de união mística, visões proféticas e capacidades intuitivas altamente desenvolvidas, tudo isso como resultado de sua dedicação consistente a essas práticas sagradas. É o dossiê completo da transformação. Particularmente fascinante é a descrição nos textos etíopes de como Jesus utilizava variações específicas da oração para diferentes tipos de manifestações milagrosas. Curas físicas, por exemplo, exigiam uma versão que enfatizava a harmonização entre corpo e espírito, um ajuste fino para cada caso, enquanto manifestações como a multiplicação de alimentos ou o controle sobre elementos naturais demandavam formulações que invocavam aspectos distintos da autoridade divina. Essa flexibilidade adaptativa evidenciava um entendimento extremamente sofisticado de Jesus sobre os princípios espirituais subjacentes. Tal discernimento lhe permitia ajustar sua abordagem conforme as necessidades específicas de cada situação. Os manuscritos, aliás, preservam instruções detalhadas sobre como discernir o tipo de intervenção milagrosa mais apropriada em diferentes circunstâncias e como modificar a prática básica para produzir resultados específicos. Esse conhecimento técnico revela Jesus não como um mero operador arbitrário de poderes sobrenaturais, mas como um mestre espiritual altamente treinado, que dominava por completo os princípios que governam a interação entre consciência e realidade física. Os textos etíopes também documentam casos específicos em que Jesus ensinou versões simplificadas dessa oração a pessoas comuns que enfrentavam crises particulares. Essas versões adaptadas mantinham os elementos essenciais necessários para produzir resultados genuínos, ao mesmo tempo em que eram acessíveis a praticantes sem treinamento espiritual extenso. Os manuscritos preservam relatos de curas notáveis que ocorreram quando pessoas simples aplicaram sinceramente esses ensinamentos simplificados, confirmando que o poder inerente da prática não dependia de um conhecimento esotérico complexo, mas sim da pureza de fé e da intenção do praticante. Essa democratização do conhecimento espiritual representa um aspecto frequentemente ignorado do ministério de Jesus, revelando sua genuína preocupação com o bem-estar espiritual e físico de todas as pessoas, independentemente de seu status social ou nível educacional. Uma descoberta particularmente intrigante nos manuscritos etíopes é a preservação de instruções detalhadas sobre como formar grupos de prática coletiva capazes de amplificar dramaticamente o poder da oração individual. Os textos descrevem como Jesus organizava círculos especiais de discípulos para realizar práticas grupais que podiam produzir manifestações milagrosas de escala muito maior do que qualquer praticante individual conseguiria sozinho. Essas práticas coletivas seguiam princípios precisos de sincronização energética, em que os participantes alinhavam suas consciências de maneiras específicas para criar um campo unificado de intenção espiritual. Os manuscritos preservam instruções técnicas detalhadas sobre posicionamento físico, coordenação da respiração e harmonização vocal, todos necessários para estabelecer essa coerência grupal. Evidências históricas sugerem que as primeiras comunidades cristãs utilizaram essas práticas para sustentar seus membros durante períodos de perseguição e extrema dificuldade. Os textos revelam ainda que Jesus ensinava técnicas específicas para proteger os praticantes de influências negativas
que poderiam interferir na eficácia de suas práticas espirituais. Os manuscritos descrevem métodos detalhados de purificação energética, proteção psíquica e discernimento espiritual, que permitiam aos praticantes distinguir entre manifestações autênticas da graça divina e fenômenos de origem inferior. Essa ênfase na proteção e no discernimento reflete um entendimento maduro de que o desenvolvimento de capacidades espirituais avançadas necessariamente atrai a atenção de forças que podem tentar explorar ou corromper o praticante. Jesus, aparentemente, ensinava que o desenvolvimento espiritual genuíno deve ser sempre acompanhado por um crescimento correspondente em sabedoria, humildade e discernimento ético. A tradição etíope preservou registros únicos das últimas instruções que Jesus deu sobre essa oração secreta antes de sua crucificação. Segundo esses textos, Jesus sabia antecipadamente que seus ensinamentos mais avançados seriam eventualmente suprimidos ou distorcidos, e por isso, tomou medidas específicas para garantir sua preservação entre comunidades que permaneceriam fiéis ao espírito original de suas lições. Os manuscritos descrevem uma cerimônia final em que Jesus transmitiu a versão completa da oração para um grupo seleto de discípulos, juntamente com instruções detalhadas sobre como preservar e transmitir esses ensinamentos ao longo das gerações futuras. Essa transmissão incluiu não apenas as palavras e técnicas, mas também iniciações energéticas diretas, que permitiriam aos receptores manter a linhagem espiritual viva através do tempo. Pesquisas contemporâneas sobre tradições espirituais preservadas em comunidades isoladas confirmaram que elementos dessa oração secreta sobreviveram de várias formas em diferentes linhagens místicas cristãs. Estudiosos descobriram fragmentos reconhecíveis em tradições monásticas orientais, em práticas espirituais de comunidades cristãs africanas e até mesmo em certas tradições esotéricas europeias, que mantiveram conexões subterrâneas com ensinamentos cristãos primitivos. Essa dispersão amplamente distribuída sugere que os esforços de Jesus para preservar esses ensinamentos foram mais bem-sucedidos do que as autoridades eclesiásticas posteriores perceberam, criando uma rede oculta de transmissão que permitiu que o conhecimento sagrado sobrevivesse a períodos de supressão institucional. A importância dessa descoberta transcende o interesse meramente histórico ou acadêmico, oferecendo aos buscadores espirituais contemporâneos acesso direto aos métodos práticos que o próprio Jesus utilizava para transcender limitações ordinárias e manifestar possibilidades extraordinárias. Os textos etíopes preservaram não apenas informações teóricas, mas instruções precisas que podem ser aplicadas por qualquer pessoa sinceramente dedicada ao desenvolvimento espiritual autêntico. Essa aplicabilidade prática representa, talvez, o aspecto mais valioso da descoberta, transformando Jesus de uma figura historicamente distante em um mestre imediatamente acessível, cujos métodos continuam sendo relevantes e eficazes para praticantes modernos. A revelação dessa oração oculta desafia fundamentalmente muitos pressupostos sobre a natureza do cristianismo e o caráter dos ensinamentos de Jesus. Em vez de apresentar Jesus como uma figura única, cujos poderes eram inerentemente inacessíveis a outros seres humanos, os textos etíopes revelam um mestre profundamente comprometido em compartilhar métodos práticos que poderiam permitir a qualquer pessoa desenvolver capacidades espirituais semelhantes. Essa perspectiva democratizada sugere que os milagres registrados nos evangelhos canônicos representam não uma demonstração de poderes divinos exclusivos, mas exemplos do que se torna possível quando seres humanos alinham completamente suas consciências com princípios espirituais superiores. Essa compreensão abre possibilidades transformadoras para a prática espiritual contemporânea, que se estendem muito além das limitações de fronteiras denominacionais ou contextos históricos.